Olá, turma! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de instalações elétricas. Meu nome é Cleide Oliveira, a sua professora de instalações, e hoje nós vamos conversar sobre a representação gráfica de quadro de distribuição. Como eu posso representar, como eu devo representar no meu projeto elétrico o quadro de distribuição. Então, vamos lá para a nossa aula? Então, pessoal, vamos entender como nós devemos representar graficamente o quadro de distribuição no nosso projeto elétrico. Então, para iniciar, a representação gráfica, o desenho no projeto elétrico do quadro de distribuição chama-se diagrama unifilar, ok? E nós vamos entender que esse diagrama unifilar tem a ver com o próprio desenho, tá? Vamos entender aí nos próximos slides. É importante a gente lembrar que a distribuição do quadro, ela é definida a partir dos circuitos, de quantos e de quais circuitos vão ser utilizados na instalação elétrica de uma edificação, tá? Então, nós temos aqui o quadro de cargas, que é quem vai nortear o tipo de diagrama unifilar que a gente vai ter, o tipo de quadro de distribuição que a gente vai ter, tá? Então, quando você constrói quadro de cargas, você define, por exemplo, a quantidade de circuitos que vão ser necessários naquela instalação elétrica. Né? A gente também define qual vai ser a potência total para cada um desses circuitos. Qual vai ser a corrente que cada circuito desse vai conduzir. A gente também viu, a gente aprendeu que no quadro de cargas, né, a gente também dimensiona qual vai ser a seção dos condutores daquele circuito. Então, todas essas são informações relevantes na hora que a gente vai pegar esse quadro de distribuição e representar ele dentro do nosso projeto através do diagrama unifilar. Então, nessa imagem, nós vamos resgatar o conteúdo que nós já estudamos, né, e que nós vimos que a energia que alimenta o quadro de distribuição vem do quadro de medição, vem do medidor. Né, o quadro de medição que faz parte do padrão de entrada que nós estudamos em aulas anteriores, tá? Nesse caso aqui, está vindo lá do medidor uma fase e um neutro, né, configurando aqui que nós temos um padrão de fornecimento monofásico, nesse caso. Então, aqui nós temos um disjuntor geral que controla o quadro, que está recebendo esses condutores, tá? E aqui nós temos os barramentos, né, que nós já estudamos lá no iniciozinho. Aqui, logo abaixo, a gente vê os disjuntores, né, os dispositivos de proteção desse quadro. E cada disjuntor, ele comanda um circuito. Então, nesse caso aqui, eu tenho 5 circuitos, tá? Então, isso aqui foi o que nós já vimos. A gente pode ter quadros de distribuição de tamanhos diferentes. Vai depender da quantidade de circuitos que nós temos na edificação, tá? Então, a quantidade de dispositivos de proteção, né, a quantidade de disjuntores, vai depender aí da quantidade de circuitos que você tem. Então, o que acontece? Aqui eu mostrei para vocês o esquema, né, a representação de um quadro, como se eu tivesse um quadro de distribuição aberto e eu estivesse fotografando ele, tá? Aqui eu vou começar a mostrar a vocês o esquema elétrico que corresponde a esses quadros de distribuição. Então, perceba que aqui, ó, eu tenho um disjuntor geral, né, que nesse caso aqui é um disjuntor trifásico, né, ele está recebendo aqui 3 fases, tá? Temos o barramento de terra e temos o barramento neutro, tá? E aqui os circuitos, né, nesse caso aqui eu tenho um QG, né, que é chamado de disjuntor geral, e tem um dispositivo residual, um DR, né, que nós já vimos também em aulas anteriores. Aqui também nós temos DPS, né, associados aqui à parte de proteção desse quadro. Aqui uma outra ilustração, né, mostrando agora um quadro mais simples, onde a gente tem aqui o sistema monofásico, tá? E aqui nós temos 4 circuitos. Eu sei que são 4 circuitos porque eu tenho aqui 4 disjuntores, tá? Então, sempre os esquemas eles são bem parecidos, né? O que vai variar de um quadro para outro vai ser mesmo a quantidade de circuitos
né? E também o tipo de fornecimento. Aqui, ó, veja, como é que eu represento graficamente, como é que eu faço o desenho de um quadro desse, tá? Veja que aqui é o que a gente chama de diagrama unifilar. Tá aqui o diagrama unifilar desse quadro de distribuição, tá? Nesse quadro de distribuição, eu tenho aqui um disjuntor que controla todo o quadro. Então, veja que na representação eu tenho aqui um disjuntor que controla todo o quadro, tá? Nesse caso aqui, inclusive, ele é um DR. E eu tenho aqui representado os 4 circuitos, né? Os 4 disjuntores aqui, e, consequentemente, os 4 circuitos dessa edificação. Perceba que no diagrama unifilar eu coloco a identificação do circuito, tá? Coloco também qual é o tipo de circuito, ou seja, aqui circuito de iluminação, né? Esses dois aqui circuitos de tomada de uso geral e esse daqui de tomada de uso específico. Então é importante a gente perceber que no diagrama unifilar, na representação gráfica, nós colocamos essa identificação do circuito. Nós também percebemos que esse desenho aqui, esse símbolo, é a simbologia adotada para representar o disjuntor. Tá? Então, lá na legenda, a legenda deve apresentar esse símbolo como uma identificação do disjuntor. E aqui, logo juntinho dessa representação, eu tenho a amperagem do disjuntor, que nós já aprendemos a calcular. Tá? Aqui do lado, tenho aqui colocado a seção do condutor calculada para esse circuito. Aqui eu estou mostrando para vocês um outro exemplo, né? A ideia aqui nessa videoaula é apresentar várias representações de diagrama unifilar, vários exemplos de representação de diagrama unifilar, para que você consiga perceber, né, as várias maneiras que eu consigo representar um quadro de distribuição dentro do meu projeto de instalações elétricas. Então, aqui um outro exemplo, tá? Onde eu tenho aqui, veja que já tem alguns detalhes a mais, né, do que aquele outro diagrama mais simples que eu mostrei primeiro. Então, aqui eu tenho a representação do quadro, né? E aqui diz que nesse quadro ele está trabalhando com 32.400 watts de potência, tá? Esse quadro ele está aterrado, essa daqui é a representação de aterramento, tá? Existe aqui um quadro geral, né, que é controlado por um disjuntor de 63 amperes, tá? E dele chega aqui no quadro, tá? Esse daqui está fazendo as vezes do quadro de medição, né? Então, vem aqui, ó, 3 fases, um neutro e um terra, ou seja, esse daqui é um fornecimento trifásico. Esses fios aqui, esses condutores, têm uma bitola de 10, tá? Aqui, ó, o disjuntor geral que controla o quadro de distribuição com a mesma amperagem do quadro geral, 63 amperes. Nele tem aqui um dispositivo, né, residual, um DR, tá? Também com a mesma amperagem e um DPS, tá? Então, veja que aqui está bem protegido esse quadro. E aqui eu tenho um total de 8 circuitos nesse quadro, tá? Aqui parece ser, né, que tem um galpão, parece ser não, é um galpão. E aqui eu tenho circuitos com máquinas trifásicas, tá? Então, RST, quer dizer que são máquinas trifásicas e que por isso precisam das 3 fases, tá? E nós temos aqui outros circuitos que são mais simples, né? Que são circuitos de tomada, circuitos de iluminação, que aí são circuitos normais, né? Circuitos monofásicos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o circuito 1, que, no caso, a iluminação do galpão, ela está distribuída em 2 circuitos, né? Então, a gente percebe que tem um circuito aqui com 4.000 e outro com 3.000, tá? Perceba essas letras aqui, ó, RST, elas estão representando as 3 fases que estão chegando aí nessa edificação, tá? Então, isso quer dizer que para equilibrar as fases, né, para que você tenha um equilíbrio das potências distribuídas nessas fases, eu tenho aqui vindo uma fase para cada um dos circuitos, tá?
Aí veja que, além da identificação do circuito, da potência do circuito e da identificação da fase, eu tenho também aqui representado a seção do condutor, tá? Tenho aqui uma seção de 1,5, outra de 2,5 e outra de 4, né? Aqui representado o disjuntor e a sua correspondente amperagem, tá? Todos eles. Aqui eu tenho de tomadas, então você vê que a fase R foi a que foi direcionada aqui para o circuito 4, tá? Aqui eu já tenho circuitos trifásicos, onde eu tenho chegando aqui as 3 fases, ok? Mas perceba que sempre o raciocínio vai ser basicamente o mesmo. Eu vou colocar aqui a identificação do meu circuito, né? Essa identificação é importante chamar a atenção que ela deve coincidir com a identificação que foi colocado lá no quadro de cargas, tá? Então, esses dados, eles são todos coletados a partir do quadro de cargas. Né? Aqui você vai só especificar em relação às fases, como são 3 aqui, a gente tem como equilibrar, né, como foi feito aqui acima, tá? E aqui no caso, como são máquinas trifásicas, vão vir aqui as 3 fases. Então, aqui em cada circuito, a seção, né, do condutor, e aqui a amperagem de cada um dos disjuntores, tá? Se você for ver, você pode inclusive calcular, olhando o diagrama unifilar, quanto de potência está indo para cada fase, para você confirmar se realmente está equilibrado, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a fase R, né? Ela está alimentando aqui esses 2 circuitos, então só aqui dá 2,100, e ele está indo para todos os outros, né? Se você for pensar individualmente, né, já que está em comum aqui os 3 circuitos, as 3 fases para os demais circuitos que são trifásicos, aqui eu tenho 2,100, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 4, tá? Bom, então essa é uma representação de diagrama unifilar. Aqui já um outro diagrama unifilar bem maior, tá? Você vê que eu tenho aqui. E perceba que esse projetista, ele já colocou um pouco mais de detalhes. Ó. Você vê que ele mostra aqui a rede, a alimentação da edificação desde a rua, tá? Aí tem aqui o quadro de medição, que faz parte do padrão de entrada, mostra que ele está aqui aterrado, que ele tem aqui um disjuntor de 70 amperes, né? Aqui também é um sistema trifásico, tá? Perceba que aqui existe toda a simbologia de alimentação do quadro, né? Você vê que sempre quando você tem esse retângulo aqui tracejado, é a representação de tudo que está contido dentro do quadro de distribuição, tá? Então, aqui você tem os dispositivos de proteção geral, né? Que comanda o quadro todo. Nesse caso aqui tem o DR e tem o DPS também, né? Veja que o quadro está aterrado, tá? E eu tenho aqui 12 circuitos nessa edificação e mais 4 circuitos reserva, tá? Então, esse quadro aqui ele tem 16 espaços para alocação de circuitos. 12 estão preenchidos e 4 estão vazios para possíveis ampliações que se haja nessa edificação. Então, uma observação interessante da gente ver nesse exemplo é que é interessante a gente ter esses circuitos reservas, visto que a pessoa pode querer posteriormente colocar mais circuitos, né, colocar mais equipamentos na edificação que exige aí, e aí você tem já esses circuitos aqui em espera, né, de reserva. Aqui chamo a atenção de vocês para a identificação do circuito, tá? Nesse caso aqui, ó, circuito 1 e 2 de iluminação, aqui de tomadas de uso geral e tomadas de uso específico, né, que tenha misturada geral e específico, mas o importante é que todos os circuitos estejam identificados, tá? Aqui também chamo atenção para a identificação da seção do condutor, que está aqui especificado, tá? E aqui a amperagem do disjuntor que está protegendo cada um dos circuitos, tá? Lembrando que também nós temos aqui a identificação da fase que está chegando em cada um desses circuitos, tá bom? E por fim, né, esse último exemplo, tá? Mais um exemplo, só para vocês verem várias formas, né? Várias representações diferentes do mesmo trabalho que é o diagrama unifilar, né? Você vê que também aqui você tem
o quadro, né, de entrada de energia, no caso aqui é o quadro de medição, tá? Você vê que aqui, no caso, é um sistema monofásico, né? Tem aqui só uma fase, tá? O quadro de distribuição aqui representado, né, e comandado aqui por um disjuntor geral de 40 amperes. Nesse caso aqui são 7 circuitos e mais um reserva. Então, esse é um quadro de 8 circuitos, né? Ou seja, pode abrigar até 8 circuitos. E aí você vê que tem aqui, né, a identificação do circuito, tá? Aqui do ladinho a seção do condutor, né? Aqui a amperagem do disjuntor. Então perceba que por mais que haja formas diferentes de representar o quadro, né, as características, né, as informações que precisam aparecer no diagrama de filar são as mesmas, ok? Então é assim, gente, que representa o quadro de distribuição, né, através da construção do desenho de um diagrama unifilar, que vai ser um dos componentes, uma das partes constituintes de um projeto de instalações elétricas. Ok? Então, espero que tenha feito sentido para vocês, né? Até a próxima. Um grande abraço.